Sejam muito bem-vindos ao Portal Livrocast. Hoje a gente vai bater um papo sobre umas ideias muito, mas muito poderosas do livro da Tânia Martinho. Sabe aquela ideia de que os nossos pensamentos têm o poder de moldar a nossa vida? Então, é exatamente sobre isso que a gente vai conversar. E não é mágica, viu? É sobre treinar nossa mente. E a gente vai descobrir juntos como o livro propõe umas ferramentas bem práticas para ajudar a construir a realidade que a gente quer. Para começar, olha só que frase forte da autora. Isso aqui já dá o que pensar, né? É um convite para a gente questionar aquilo que a gente tem como verdade absoluta. A mesma situação pode ser um paraíso para uma pessoa e um inferno para outra. Por quê? Porque o que a gente acredita ser a realidade é, na verdade, só a nossa interpretação. E é exatamente nesse filtro, o da nossa mente, que está o segredo, o poder de mudar tudo. Ok, então vamos entender isso melhor. O livro começa mostrando pra gente um problema que, olha, todo mundo já passou por isso. Como a nossa mente, às vezes, constrói uma realidade meio falha, que acaba trazendo bastante sofrimento. É um olhar sobre aqueles mecanismos que prendem a gente em ciclos que não são nada legais. E quem é o grande vilão dessa história, segundo o livro? São as tais crenças limitadoras. Pensa nelas como se fossem um manual de instruções negativo que a gente segue sem nem perceber, no piloto automático. São aquelas vozinhas na cabeça que dizem: "Ah, não vai dar certo, eu não sou bom o suficiente, isso é difícil demais para mim." E o pior é que, segundo a visão da autora, são essas ideias que nos impedem de viver uma vida realmente incrível. Tá, mas e aí? O que acontece quando uma dessas crenças é ativada? O livro descreve um efeito dominó que ele chama de espiral negativa. Começa com uma coisinha de nada, tipo você acorda atrasado, e o primeiro pensamento é: pronto, lascou. A partir daí, a coisa só desanda. Esse pensamento negativo, de acordo com as pesquisas que a autora cita, já prejudica o funcionamento do cérebro. A criatividade some, a atenção falha, aí você não acha o sapato, derruba café na roupa. Cada pequeno desastre alimenta o próximo. E quando você vê, o humor já foi para o espaço e o estresse está lá em cima. É um ciclo que se alimenta sozinho. Parece um cenário bem ruim, né? Mas é aqui que vem a virada de chave, o ponto mais importante. Depois de mostrar esse problema, o livro lança a pergunta fundamental. Se nosso cérebro pode ser treinado para essa bagunça toda, para entrar nessa espiral negativa, será que o contrário também é verdade? Será que a gente não consegue, de propósito, treinar ele para funcionar a nosso favor? Para jogar no nosso time? E a resposta é um gigantesco sim. Isso nos leva para a segunda parte da nossa conversa, o treinamento do cérebro. Agora a gente vai falar sobre a mensagem mais poderosa do livro, que é a de que a gente não precisa ser refém desses padrões mentais. A gente pode ser, sim, o arquiteto da nossa própria mente. E a ideia central é essa, simples e direta. O cérebro é absolutamente treinável. Sabe aquele jeitinho da gente ser: "Ah, eu sou mais ansioso, eu sou mais pessimista, eu sou inseguro"? Então, a visão da autora, apoiada pela neurociência, é que isso não é quem a gente é como a gente foi treinado a ser. E a melhor notícia de todas é que, da mesma forma, a gente pode se treinar para ser o que a gente quiser. E como isso funciona na prática? A mágica tem nome: neuroplasticidade. O nosso cérebro não é uma peça de concreto fixa. Ele é tipo uma massinha de modelar. Todo santo dia, a partir do que a gente pensa, do que a gente faz, ele está se reorganizando fisicamente. Novos neurônios nascem, conexões são criadas, outras são desfeitas. Isso quer dizer que cada pensamento positivo, cada meditação, cada exercício físico está literalmente esculpindo um cérebro novo. Aí o livro traz um conceito bem interessante, o tal do set point da felicidade. Imagina que é como se fosse um termostato do ar-condicionado, mas para o nosso bem-estar. Cada pessoa tem um nível padrão de felicidade. E o mais curioso é que estudos mostram que mesmo depois de coisas enormes acontecerem, tipo ganhar na loteria ou sofrer um acidente, depois de um tempo as pessoas tendem a voltar para esse nível base. Mas a maravilhosa notícia que a autora traz é que esse set point não é fixo. Ele pode ser ajustado para cima. Beleza, muito legal a teoria, mas como é que a gente faz isso? Como a gente ajusta esse termostato da felicidade? Bom, é agora que a gente entra na caixa de ferramentas que o livro oferece para começar essa reprogramação mental e elevar o nosso bem-estar. E a primeira ferramenta, gente, é uma das mais simples e, ao mesmo tempo, mais poderosas:
o diário de gratidão. Pode parecer uma coisa pequena, mas o livro apresenta como uma das formas mais eficazes de mudar nossa capacidade de sentir felicidade. É basicamente um treinamento deliberado para ensinar o cérebro a focar no que aconteceu de bom no dia, em vez de ficar repassando mentalmente os perrengues e as coisas que deram errado. E isso não é só uma ideia bonita, não. O livro faz questão de mostrar que os benefícios da gratidão são comprovados por inúmeros estudos científicos. A prática regular está ligada a melhoras concretas na saúde mental e física, desde aliviar dores e sintomas de depressão até aumentar a autoestima e a satisfação geral com a vida. É um exercício super simples com impacto profundo e mensurável. Ok, próxima ferramenta na nossa lista, atenção plena, ou, como muita gente conhece, mindfulness. O livro explica uma coisa que a gente sabe bem como é. Grande parte do nosso sofrimento vem do fato de que a nossa mente vive ou no passado, remoendo o que já foi, ou no futuro, cheia de preocupações com o que nem aconteceu ainda. Mindfulness é o treino para trazer a cabeça de volta para um único lugar que existe de verdade, o aqui e o agora. E para a gente já começar a praticar, o livro ensina um exercício de respiração super simples, porque a respiração é a nossa âncora para o momento presente. Funciona assim. Primeiro, você solta todo o ar, esvazia mesmo os pulmões, encolhendo a barriga. Depois, é só relaxar o abdômen e deixar o ar entrar sozinho, naturalmente, sem forçar. E o truque todo é esse, manter a atenção só nisso, na sensação do ar entrando e saindo, e no relaxamento que isso traz. É uma técnica poderosa para sair daquele furacão de pensamentos e voltar para o corpo. Muito bem. Com essas ferramentas em mãos para a gente treinar a mente, a parte final do livro explora como aplicar esse treinamento para criar ativamente a realidade que a gente deseja, seja nos nossos relacionamentos, na nossa saúde ou nos nossos objetivos de vida. E o princípio-chave aqui é este: tudo aquilo em que a gente coloca a nossa atenção aumenta. A nossa atenção funciona como um combustível, como se fosse um adubo. Se você foca nos problemas, eles crescem. Se você foca nas soluções, nas qualidades, é isso que vai florescer. O livro argumenta que a nossa expectativa sobre como as pessoas vão se comportar afeta, de fato, o comportamento delas. A gente cocria as nossas interações o tempo todo. Nos relacionamentos, isso fica super claro. Imagina só, quando você só foca nos defeitos de alguém, o clima pesa, você cria rótulos, faz críticas, e a tendência é que aquele comportamento negativo piore. Por outro lado, quando você de propósito muda o foco e começa a procurar e valorizar as qualidades da pessoa, a relação se torna mais leve e você inspira o que há de melhor nela. A autora ainda vai além com uma técnica que é fantástica, o ensaio mental. Ela explica que para o nosso cérebro, imaginar uma ação de forma bem viva, com detalhes, ativa as mesmas áreas cerebrais de quando a gente está realizando aquela ação de fato. Então, a imaginação pode ser usada para ensaiar novos comportamentos. Se você foi meio ríspido com alguém e se arrependeu, por exemplo, pode depois imaginar a mesma cena, só que agindo com mais paciência. Isso cria um novo caminho neural, uma nova possibilidade de resposta para o futuro. E essa citação de Henry Ford, usada no livro, resume perfeitamente a mensagem final. O ponto crucial é que as nossas crenças não apenas descrevem a realidade, elas a criam. A convicção sobre as nossas próprias capacidades se torna uma profecia autorrealizável. O cérebro, segundo o livro, faz apenas o que a gente acredita que ele consegue fazer. E assim, o livro nos deixa com uma reflexão, um convite à ação imediata. A grande transformação de uma vida não é um evento grandioso que acontece lá no futuro. É uma escolha feita agora, no conteúdo de um pensamento. A mudança de uma vida inteira começa com a mudança de um único pensamento. Então, a questão que fica é: qual pensamento pode ser transformado hoje? Muito obrigado a todos os ouvintes do canal Portal Livrocast pela companhia.